Galera, finalmente chegou na Prime Video, dublado, legendado também a série do Daryl Dixon, a primeira temporada. E assim como eu fiz lá com a série do Negan e da Maggie, né, Dead City, eu prometi que quando lançasse no Brasil, a gente ia republicar as análises episódio por episódio, que a gente já fez quando saiu nos Estados Unidos, mas tô trazendo de volta aqui conforme prometido, vou pagar essa promessa aqui. Hoje é a vez de você assistir a análise do terceiro episódio de Daryl Dixon. Galera, chegamos na metade. É o terceiro episódio do spin-off do universo The Walking Dead, a série Daryl Dixon, com o episódio chamado Paris sera toujours Paris, ou Paris sempre será Paris. Daryl encontra mais obstáculos, mais algumas respostas nos são dadas. E quais são os reais planos, objetivos dessa galera liderada pela Genê, hein? É agora, depois da vinheta, vem comigo! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Müller e desejo que a força esteja com cada um de vocês. Muito obrigado por você que está aqui hoje. Se é a tua primeira vez, seja muito bem-vindo ao Spótico. E considera deixar a inscrição se você não está inscrito ainda. Vem fazer parte da família, ativa o sininho e junto com toda a galera deixa esse like, que esse like é importantíssimo para o YouTube entender que você quer continuar recebendo os nossos vídeos. Bora para análise do terceiro episódio, vamos lá. O que eu ainda espero que aconteça para os 3 episódios finais é que mais respostas sejam dadas pra gente, sobretudo em relação ao vírus, né? Mas sobretudo na relação desse grupo que apareceu aí, o grupo da Genê, e se é que eles têm alguma relação com o CRM e com as pesquisas que deram início ao apocalipse zumbi. Uma galera que se intitula Pouvoir de Vivant, ou Poder dos Vivos, que você, quando ouve o nome de uma galera como essa, o que você imagina? Os caras lutam contra o vírus, lutam contra os zumbis em prol da vida humana. É isso que a gente imagina. A gente viu inclusive nesse episódio, em dado momento, que eu já vou até falar mais sobre esse momento, mas só uma pincelada para não ter que voltar nisso depois. Ela passa por uma sala onde está rolando um experimento, onde esse experimento claramente se preocupa em fortalecer o zumbi. Eles querem sim criar o super zumbi, que é o que a gente vê na abertura da série, né? Com aquele desenho ali de zumbi num livreto ali, com algumas orientações. Pra quê? Pra atacar quem? Eles querem zumbis pra matar zumbis? Não faz sentido isso. Então tem muita coisa ainda para que seja explicado sobre essa galera do Pouvoir de Vivant. A gente sabe que fora Paris, que eles comandam Paris em todos os sentidos, os 4 cantos da cidade, eles têm conexões com o porto de Le Havre e eles têm lá pessoas. A ideia deles já se espalhou pelo território francês. Eu que imaginava que o Codron era super unha e dedo com a Genê, caí do cavalo, porque vi nesse episódio que o Codron, na verdade, se apresentou para a Genê agora, no terceiro episódio. Eles se conheceram agora. Ele que era de Marsella, ele que também perseguia o Daryl por outro motivo, né? Porque ele matou o irmão dele e ele diz ali, quando ele encontra com a Genê em Paris, ele chega a Paris, né, para encontrar com a Genê, dizendo que ele sempre ouviu falar da galera, da Genê, e que ele está totalmente a serviço dela e da causa dela. E ele se apresenta e faz juras ali e votos de que vai trabalhar com afinco para mostrar para a Genê o valor dele. É nesse momento, inclusive, que o objeto de busca, tanto de Genê quanto de Codron, por objetivos, por causas diferentes, se juntam e aí tá feita a coisa, né? Codron e Genê atrás do Daryl, como a gente já sabia. Não sei pra que 3 episódios para daí dizer, né, que os objetivos iam se juntar. Saindo dos vilões e indo pro nosso núcleo de protagonismo, né, com o Daryl, com o Lohan, com a Isabelle, com a Sylvie, a gente então vê o episódio começando com o Daryl seguindo a caminhada, né, a jornada deles, mas ainda de acordo com os planos da Isabelle, que não era ir mais direto para Paris. Então eles vão para um outro lugar, uma cidade chamada Angers, para que ela pudesse ter contato com um músico ali, né, que teria um rádio para ser usado por eles. E aí a gente vê
justamente mais um dos objetivos da narrativa da série, que é mostrar o quão perturbado e fora de si um ser humano pode ficar no meio de um apocalipse zumbi, sobretudo depois de 8, 10, 12 anos, né? Uma das cenas mais pitorescas que eu vi em toda a franquia The Walking Dead, com todas as suas séries, é uma orquestra de zumbis, né? Aquele visual, aquela fotografia daquela orquestra de zumbi sendo regida pelo maluco daquele músico que endoideceu totalmente, né? Aonde ele usava um pouco do rádio que ele tinha para amplificar o som, para poder reger uma orquestra, né? Para mostrar pra gente que a França sempre será a França, né? O título diz que Paris sempre será Paris, mas acho que a gente pode adaptar que a França sempre será a França, uma terra de música, de poesia, de pensadores. Depois das freiras que guardavam o padre zumbi, agora vem um maestro de zumbis, foi muito pra cabeça do Daryl. O Daryl realmente agora toma a rédea da situação, chega pra Isabelle e fala: chega, até agora fizemos do seu jeito, daqui pra frente é do meu jeito que vai ser feito, chega dessa doideira, vamos seguir o plano do Padre Jean, vamos pra Paris. E assim eles fazem. Chegando em Paris, eles se deslocam pelo lado leste da cidade. Digo isso porque eles vão parar dentro do cemitério, do famoso cemitério Père Lachaise, que fica no leste da cidade, aonde eles, deve ser, não foi explicado pra gente, muita coisa nessa série vai sendo meio que jogado pra gente, olha, subentendam isso, né? Então eu subentendi que o contato da galera de Paris, que estava alinhada com o Padre Jean, o ponto de encontro seria dentro do cemitério, que era a galera do Falou, né, que apareceu ali para ter contato com a Isabelle e com o garoto prodígio, o Messias, o prometido, o Lohan. Mas dentro do cemitério eles vão vendo ali túmulos de gente famosa, e é interessante quando o Daryl se depara com o túmulo verdadeiro do Jim Morrison, né? Que acaba indo para a Europa e acaba assim muito precocemente, por volta dos seus 30 anos, morrendo com uma baita de uma overdose. Ele que era líder dos The Doors, né? E o Daryl me parece ser um desses amantes do rock and roll. Detalhe que o Lohan fala com o Daryl num tom muito profético, né? Fique tranquilo, Daryl, você não vai morrer aqui. Você não vai morrer em Paris. Já é a segunda fala em tom profético que o Lohan olha fixamente nos olhos do Daryl e fala. A primeira tinha sido a repetição da fala da própria Judith, quando ele diz que sim, o Daryl também merecia um final feliz. Bom, na sequência disso, depois que a galera do Falou conhece ali a galera da Isabelle, é informado de que o padre não está mais entre nós, eles vão para um lugar, para um refúgio, onde uma comunidade de 64 membros vive e existe dentro de Paris, liderada pelo Falou, e que tenta, assim, viver dialogando ou, pelo menos, costurando acordos com a galera da Genet. Dentro da comunidade ali, então, a gente vê também mais uma manifestação diferente, vamos dizer assim, do próprio Lohan, quando ele consola uma viúva, a Sônia, que não queria ser consolada por ninguém, e é impressionante como ele foi um estranho, um estrangeiro, sei lá, alguém que chegou ali naquele momento, conseguiu ser o único que conseguiu trazer paz para o coração daquela viúva, uma vez que ninguém da própria comunidade estava conseguindo o diálogo com ela. É a preocupação do roteiro em passar uma certa messianidade pro pequeno Lohan, justamente para bagunçar a nossa cabeça, né? O episódio anterior, que a gente fez a análise aqui, eu já tinha dito que nós estamos vendo essa dualidade, fé ou ciência, de onde vai vir a cura, né? Nesse momento, os caras continuam ainda forçando muito para esse lado religioso, desse lado sobrenatural. O Daryl, por sua vez, entende que ele já deixou a Isabelle em boas mãos e agora ele precisa conseguir um barco, ele precisa voltar para a América. E ele é informado de que existe sim ali gente ali em Paris que pode cuidar disso. A Isabelle acaba indo para o antigo apartamento dela pegar os materiais que ela havia roubado em outros tempos, né, no início, antes do apocalipse, aquela vida que ela tinha, né, e ela põe aquilo na mão do Daryl porque aquilo seria, sim, moeda de troca para ele conseguir informações e conseguir chegar até as pessoas que ele precisaria ir. Antes disso, um pouco ainda nesse lugar, nessa comunidade aí, né, é interessante como eles citam um lugar chamado Ninho, que é um lugar de treinamento e que seria o lugar para onde eles mandaram um pombo correio. O Daryl achando que finalmente ia achar um rádio, os caras mandaram a informação pro tal do Ninho usando um pombo correio. É o que eu falo, é a preocupação da série em mostrar a escassez de tecnologia
mínima, básica que seja, nessa França toda destruída. Possivelmente esse ninho é o lugar para onde, é o ponto final da jornada da Isabelle com o Laurent. É para lá que o Laurent tem que ir para ser devidamente preparado e treinado para a função dele de salvador, né, de reerguimento da humanidade de novo. Retomando o Daryl, então, ele segue para o centro de Paris e vai lá para as catacumbas, né, onde estão as ossadas de mais de 6 milhões de pessoas que morreram na Grande Peste, que foi o primeiro grande apocalipse, um dos grandes apocalipses que a França passou. Por isso que o Fallou diz: vocês da América, vocês são jovenzinhos, são nações que começaram ontem. Nós aqui já passamos por diversos apocalipses e vamos superar mais esse também. E é interessante passar por todo um lugar de morte para chegar no lugar, no subterrâneo de Paris, em meio ao caos da infestação de zumbis e do vírus, uma boate que funciona ali com suas músicas, e ali entram as freirinhas, né? Vendo aquilo, e o Laurent. O grande detalhe aqui é saber que aquele personagem Queen voltou. E ele volta como responsável, como chefe desse lugar. Ele controla esse lugar. E esse lugar funciona porque ele tem acordos com a galera da Genet também. Outro detalhe importante dessa passagem pela boate é a conversa que o Queen tem com a Isabelle. Ele descobre que fim que ela deu, que ela virou freira, aquela coisa toda, né? E ali ele lança para ela que o Laurent era filho dele, de um caso que ele teve com a Lily, irmã de Isabelle. Depois dessa conversa entre a Isabelle e o Queen, né, a coisa fica mais tensa ainda, porque começa uma lavação de roupa suja, e quando o Daryl quer defender a Isabelle se estressa também, diz que não precisa de um herói, que não sei o que, eles trocam umas farpas ali, depois pedem desculpa, tá tudo certo. Mas o Daryl, em outro momento ali, logo depois disso, insiste com a Isabelle que é preciso contar pro Laurent as origens dele, de onde ele nasceu, como ele nasceu, quem são os pais dele, que ele tinha que saber mais sobre a vida, como de fato a vida é hoje dentro desse apocalipse zumbi. A Isabelle dá uma relutada, mas nesse momento a vaca já tinha ido para o brejo, porque o Laurent escutou tudo, às escondidas, escutou essa conversa e se revolta e dá uma vazada dali, principalmente culminando com a perseguição da galera do Codron junto ao Daryl. Sim, a galera do Codron tem informações de que o Daryl passou ali pelas catacumbas, passou ali pela boate do Queen, e alguém deu com a língua nos dentes, talvez o próprio Queen, com medo de ter a sua atividade parada, né, porque ele tem um acordo com a Genet, ele entrega e os caras começam, o Codron começa a perseguir Daryl pelas ruas de Paris, pelos telhados de Paris. É dessa forma que termina o episódio, com o Laurent revoltado, sumido, e com o Daryl tentando escapar e chegando num determinado lugar onde o telhado cede, o chão se abre, né, e ele cai, sabe-se lá pra onde. Esse é o ponto, é o gancho para a sequência do próximo episódio. Esse episódio tentou nos mostrar exatamente essa coisa da vida ao contrário de Daryl e Isabelle. Antes do apocalipse zumbi, Daryl e Isabelle tinham vidas deploráveis. Depois do apocalipse zumbi, as experiências foram enchendo cada um deles de um novo conceito e se tornaram novos seres humanos. Desse ponto de vista, não é errado dizer que o apocalipse zumbi foi um milagre na vida dos dois. Olha como a narrativa tenta nos conduzir para aquilo que é sobrenatural, para aquilo que é messiânico. Outro ponto, já falei lá no começo, é essa galera da Genet. O que eles querem com os zumbis fortalecidos, com os super zumbis, com os zumbis evoluídos? Eles têm alguma coisa a ver com aqueles zumbis evoluídos da América? Os zumbis ácidos, tem uma cena quando eles estão, o Daryl e a Isabelle tá saindo do apartamento da Isabelle, e aí eles acabam encontrando a garotinha pequena Aimee, que a gente já tinha dito que ela seria zumbificada, que ela já tinha aparecido no trailer, realmente nós vimos, né, uma cena forte, a garotinha realmente já morreu e ficou ali zumbificada. E inclusive o Daryl ia matar a garota, né, acabar com o zumbi dela, a Isabelle não deixa, e na sequência ela faz um barulho, o zumbi da Aimee faz um barulho e os zumbis começam a cair das janelas, né? Ponto negativo pro CGI nessa parte, hein? Ficou bem ruinzinho o CGI dos zumbis caindo, né? Mas aqueles que caíram, acho que o importante do roteiro é mostrar pra gente que os zumbis rapidamente conseguiam se regenerar.
conseguiam se levantar, se retomar e continuavam atacando, inclusive com algumas coisas se mexendo, uma espécie de veias, né, se mexendo no rosto ali. E todos aqueles ali com o sangue também ácido. A minha pergunta é, são experimentos de alguém na França e foram aleatoriamente largados pela cidade da mesma forma que os zumbis lá do mercadinho, né? O zumbi que agarra o braço do Daryl lá atrás ainda, no início da jornada dele, são zumbis aleatórios que foram experimentos e foram largados para trás? Então, ou seja, são várias questões que a série tem que responder pra gente, e o que me preocupa é que metade já foi, faltam 3. Eu vou sair muito frustrado dessa primeira temporada se essas questões com o vírus, esses experimentos com o vírus não forem devidamente explicados, do porquê que o Genet faz experimentos e por que nós temos outros zumbis espalhados pela cidade aleatoriamente, com alguns com o sangue ácido, alguns não, alguns com poder de regeneração, alguns não. É isso, galera, e quero aproveitar para falar para vocês que já tá aqui no canal disponível as análises dos 6 episódios da série do Rick e da Michonne, The Ones Who Live, né, que acabou de passar aí. Então já tá disponível também aqui no Prime Video, então é só você voltar um pouquinho, alguns dias para trás aqui, que você acha todos os episódios devidamente analisados. E se você não deixou a tua inscrição no começo, a hora é agora. Vem fazer parte da família, deixa aqui a inscrição, ativa o sininho, manda ver no like para ajudar a distribuir o nosso trabalho aqui dentro, e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Por isso, fique bem, se cuide. Spótico na área.